Olá, sejam bem-vindos à nossa web aula da disciplina de Biologia Molecular. Eu sou a professora Juliana e o tema da nossa aula hoje é sobre mutação e polimorfismo. Para dar continuidade, então, à nossa aula, eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar a apresentação que eu organizei. Então, vamos lá. Antes de falar especificamente sobre os tipos de mutação, é importante a gente ter em mente as classificações. Então, nós temos mutações que são consideradas genômicas, que está relacionada à alteração do número de cromossomos, eles estão intactos, mas há uma alteração no número, né, que são as famosas aneuploidias. Nós temos as mutações que são cromossômicas, que são aquelas onde a gente tem uma alteração na estrutura do cromossomo, e aí nós temos, então, deleções, inversões, translocações, e temos a mutação gênica, que são as alterações em genes individuais. Hoje, nosso foco vai ser nas mutações gênicas e também nos polimorfismos. Então, quando a gente está falando de mutação, automaticamente a gente remete, né, a mutantes, seres mutantes. Então, a gente só pode classificar um organismo como mutante quando aquele organismo apresenta um novo fenótipo decorrente da presença dessa mutação. E aí, então, um ponto para a gente pensar, né, nós temos células germinativas e células somáticas, e aí as mutações que ocorrem nas linhagens de células germinativas são aquelas passadas de uma geração para outra. Já as mutações que ocorrem nas células somáticas, elas são pertencentes somente àquele indivíduo, são adquiridas ao longo da vida. Nem todas podem resultar numa doença, mas algumas vão resultar numa doença, dentre elas o câncer. E aí a mutação, né, como a gente falou de linhagens de células somáticas, germinativas, é importante a gente ter em mente, né? Somáticas são aquelas células do indivíduo que se replicam por divisão mitótica, e germinativas também são células do indivíduo, mas que vão replicar por meiose, que geralmente, na realidade, a gente está se referindo às células germinativas como as células reprodutivas, né? Ou seja, óvulos e espermatozoides. E aí, de que maneira essas mutações podem ocorrer? Elas podem ocorrer de forma natural, ou seja, espontânea, decorrente do próprio funcionamento da maquinaria celular do indivíduo e na falha, na ausência, né, de determinados mecanismos de reparo, ou elas podem ser induzidas. E aí, quando a gente fala de induzidas, eu estou falando de agentes mutagênicos. E aí, esses agentes mutagênicos, eles são classificados em agentes físicos, químicos e biológicos. Quando a gente está falando de agentes físicos, a gente pode relacionar a radiação ultravioleta, as radiações ionizantes. Quando a gente se refere aos agentes químicos, né, os agentes carcinogênicos presentes no cigarro, é, em alimentos processados e ultraprocessados, em determinados produtos químicos. E aí, quando a gente está falando de agentes químicos, muitas vezes a associação de agentes químicos podem potencializar seus efeitos, como no caso da associação do fumo com bebida alcoólica, né? Então, o álcool ele vai potencializar os efeitos deletérios que os componentes do cigarro têm no organismo. E nós temos também os agentes considerados biológicos, que são aqueles, né, vírus, bactérias, que vão provocar determinadas infecções e que, no decorrer das infecções, podem levar aí a algumas mutações celulares. Então, nós temos, com relação às mutações, algumas características, né, relacionadas. Então, a maioria das mutações presentes no genoma, ela é neutra ou quase neutra, ou seja, elas não vão provocar efeitos danosos no organismo, né, ou não causam efeitos drásticos sobre o fenótipo daquele organismo. Mas, quando a gente está falando de mutações deletérias ou patogênicas, aí sim, nós estamos falando de mutações que podem trazer prejuízo para aquele organismo. E aí, isso está relacionado à característica genética dessa mutação. Quando a gente está falando de uma mutação com uma característica dominante, basta que apenas um alelo mutado esteja presente para que aquela doença se manifeste. Ao passo que, quando a gente fala de mutações em alelos, mutações recessivas, né, de característica recessiva, a gente está falando de alelos onde são necessários dois alelos mutados
para que aquela doença seja desenvolvida. Então, gene dominante, né, o alelo dominante, apenas uma cópia já é o suficiente para trazer aquela característica, ou no caso de uma mutação, provocar uma doença, e alelos recessivos, ou genes recessivos, né, no caso, a presença dos dois alelos mutados para que aquela característica se manifeste, ou no caso de uma mutação, para que aquela doença se manifeste. E aí, quando a gente fala de mutação, automaticamente a gente pensa em uma coisa ruim, mas nem toda mutação é ruim, porque ela está associada exatamente ao nosso processo evolutivo, às adaptações do organismo a esse processo, bem como também a variabilidade genética. Se a gente reparar nessa imagem, a gente tem uma variedade de formas, de cores, e isso decorrente de mudanças no genoma desses organismos, de mutações. Bom, e aí nós temos também outras maneiras de conceituar a mutação, né? De forma molecular ou de forma evolutiva. E aí, então, quando a gente está falando de mutação molecular, a gente está falando de alteração do material genético, processo de alteração na sequência de DNA, que obviamente pode levar a uma alteração na sequência de nucleotídeos. Ou ainda, quando a gente está falando da mutação sobre o aspecto evolutivo, ela é uma fonte de variabilidade genética que possibilita a adaptação dos organismos a novos ambientes e, obviamente, gera material para a evolução das espécies. Então, a gente tem esses dois aspectos, né, as formas de serem abordadas o tema das mutações. Falando agora especificamente sobre mutação e polimorfismo, né? Quando a gente fala de mutações, polimorfismo, a gente está falando de variações genéticas. E aí nós temos as mutações, que são variações presentes, uma frequência baixa, né, menor que 1%, e dos polimorfismos, que são variações genéticas encontradas em aproximadamente 2% dos indivíduos de uma determinada amostra populacional, de forma aleatória, ou seja, uma frequência alélica igual ou maior que 1%. E quando a gente fala de polimorfismo, né, vamos falar especificamente do polimorfismo de um nucleotídeo único, que são os SNPs, que garante a variabilidade entre os indivíduos. Né? E aí, nesse desenho, deixa eu pegar uma apontadora laser aqui, a gente pode observar, né, uma determinada sequência de DNA em indivíduos diferentes, e aí essa mesma sequência nós temos uma mudança num determinado nucleotídeo, em apenas um único nucleotídeo. Então, a gente observa aqui, né, nessa mesma sequência, um indivíduo tem um nucleotídeo, uma adenina, o outro uma guanina, o outro uma timina. Isso vai trazer características próprias daquele indivíduo, mas que não necessariamente possa desencadear uma doença. Né? Um exemplo poderia exemplificar indivíduos que sofrem de uma determinada doença, né? Um exemplo, e aí um responde de forma esperada a um determinado medicamento, mas aquele outro não. E aí, por que será que um responde e o outro não? Muitas vezes a resposta está exatamente nos polimorfismos, né? Que são as variabilidades que ocorrem entre os indivíduos. E aí essa variabilidade, ela ocorre não somente em grupos étnicos diferentes, mas ela pode ocorrer entre pessoas de um mesmo grupo étnico, né? Então, a gente tem uma população geral e esse polimorfismo, né, de nucleotídeo único que vai garantir essa variabilidade. E aí nós temos vários estudos populacionais que afirmam, né, que existe uma variabilidade intrapopulacional maior que a variabilidade interpopulacional, ou seja, dentro de um mesmo grupo populacional, né, de um mesmo grupo étnico, a gente encontra variabilidade em relação a esses polimorfismos. Então, aqui a gente tem, né, os SNPs, né, o polimorfismo de nucleotídeo único, ele pode alterar a função ou a transcrição desses genes. Um exemplo, né, aqui a gente tem a molécula, o cromossomo, a molécula de DNA e a região do gene codificante. E aí nós temos um genótipo comum, onde tem uma base adenina, que vai parear, obviamente, com uma timina no momento da síntese do meu RNA mensageiro, lembrando, né,
que é a síntese do RNA mensageiro, ela é elaborada a partir da fita molde do DNA. E aí nós temos, então, a tradução, né, a decodificação de uma determinada proteína. Quando eu tenho uma mudança nesse nucleotídeo, ou seja, um SNP, uma alteração de base, ao invés de eu ter uma adenina que consequentemente pareia com uma timina, eu tenho uma guanina, que na leitura da minha fita de RNA vai ser pareada uma citosina, e isso pode levar à alteração de uma proteína. Então, é exatamente esses polimorfismos que podem fazer com que indivíduos respondam de forma diferente a um determinado tratamento, pegando esse gancho como exemplo, ok? Um outro exemplo interessante, né? Nós temos o gene que forma a cadeia beta da hemoglobina. E aí nós temos a hemoglobina A com seu alelo mais frequente, mas nós temos também a hemoglobina S, que é um alelo segundo mais frequente, principalmente num grupo étnico em particular, né, nas populações afrodescendentes. E aí essa mudança, né, essa variação do mesmo gene, essa mudança vai provocar exatamente uma mudança na estrutura conformacional dessa hemoglobina. E aí é importante a gente ter em mente aqui, estou falando no caso, né, de uma hemoglobina que apresenta traços falciformes e não a doença falciforme propriamente dita. Então, aqui a gente tem a conformação estrutural da hemoglobina, então, uma hemoglobina considerada normal, e aí nós temos, então, a hemoglobina S com as suas mudanças, né, na incorporação do aminoácido, que, consequentemente, vai alterar a sua estrutura. E aí aqui a gente tem, né, a anemia falciforme, com a substituição de um nucleotídeo. Então, nós temos a fita molde de DNA e a fita codificante, o início da sequência codificante. Então, nós temos aqui a sequência de aminoácidos da cadeia beta-hemoglobina A, normal, onde a gente tem a incorporação do ácido glutâmico exatamente nessa posição, que vai gerar células sanguíneas de aspecto, né, aspecto morfológico normal. Em contrapartida, quando a gente tem alteração de um único aminoácido nessa cadeia beta, ao invés da codificação de um ácido glutâmico, a gente vai ter a codificação do aminoácido valina, né? Ou seja, esse ponto de mutação faz com que essas células, as hemácias, elas tenham uma conformação estrutural diferente. Ou seja, né, a sequência de aminoácidos da cadeia beta da hemoglobina S vai fazer com que elas, posteriormente, na sua síntese, tenham essa alteração estrutural, consequentemente, alteração aí na sua função. Então, a alteração de um único aminoácido da cadeia beta, ela se deve à substituição de um único nucleotídeo, que vai fazer com que haja uma alteração na tradução desse códon. Vamos falar agora especificamente das mutações gênicas, dos tipos de mutações gênicas. Então, aqui nós temos um quadro para ilustrar, né, esses exemplos. Então, nós temos a mutação silenciosa ou sinônima, onde a gente não tem alteração do aminoácido. Então, aqui eu tenho o gene, né, o DNA, a sua leitura das bases, né, no caso do RNA mensageiro, com os códons da proteína do tipo selvagem. Quando a gente fala de tipo selvagem, está falando de uma proteína onde não há alteração. Então, eu tenho aqui, né, o códon 1, códon 2, códon 3, códon 4, cada um com seus respectivos, né, a sua trinca de nucleotídeos, a sua trinca de bases, que vai dar origem, então, aos aminoácidos incorporados. E aí, nós temos as mutações. Então, silenciosa ou sinônima, onde não tem alteração no aminoácido, né? Então, nós temos aqui o códon, ele é alterado, mas não muda o aminoácido. Isso deve à degeneração do código genético, né? Nós temos a mutação com sentido trocado não conservativa, onde eu tenho a alteração do aminoácido e a função da proteína, né? Então, aqui a mutação de sentido trocada conservativa. Então, nós temos aqui o códon, ele é alterado, né? Então, a gente vai ter a incorporação aqui de um outro aminoácido. E a mutação com sentido trocado,
conservativa, né, onde eu tenho a troca do aminoácido sem alterar a função da proteína. Então, aqui a gente tem a alteração, né, a mutação no sentido trocado, esse códon ele é alterado, mas não altera a função da proteína. Temos também a mutação sem sentido, que é aquela chamada de nonsense, onde vai incorporar um stop codon na leitura da incorporação dos aminoácidos. Então, a gente tem aqui, né, ao invés de continuar ocorrendo a leitura e a incorporação dos aminoácidos para a formação daquela proteína, a mutação nonsense, ela coloca um stop codon, uma parada, indicando, então, o término da cadeia. E nós temos também as mutações que são chamadas de janela de leitura ou frame shift, também conhecida como indels, né, onde a gente tem a inserção ou deleção de nucleotídeos em números diferentes de 3 e os seus múltiplos. Então, a gente tem aqui inserção de base, onde vai fazer uma mudança de matriz de leitura, e a deleção das bases, né? Todas elas vão provocar aí alterações na leitura dessa fita, consequentemente, alterações da proteína. Só para a gente continuar, terminei aqui a minha apresentação para vocês, mas eu gostaria de trazer uma informação que eu acho importante, que vocês se habituem a consultar a nossa biblioteca virtual, e eu vou acessá-la agora, né, justamente para mostrar para vocês como consultar os livros, de forma que vocês ampliem os conhecimentos de vocês sobre a temática das web-aulas, ou até mesmo outras temáticas, sobre os conteúdos abordados em sala, né, no nosso material texto, nossas videoaulas, e tantos outros livros que a biblioteca virtual dispõe, um acervo de excelente qualidade. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês. Aqui eu já acessei, né, posteriormente, a nossa biblioteca virtual. E aí digitei aqui na busca Biologia Molecular e olha quantos livros que nós temos disponíveis e que podem ser consultados. Então, vou abrir aqui esse terceiro livro e vou mostrar para vocês os conteúdos que estão disponíveis nesse exemplar, obviamente. E aí aqui nós temos, né, um resumo, todo o sumário, capítulo 8, dá para a gente ir acessando as partes do livro, né, a parte 1, trabalho de história, parte 2, estrutura, parte 3, manutenção do genoma, e aí nós temos aqui o capítulo 10, mutabilidade e reparo do DNA. Quando a gente clica, automaticamente ele vai para o capítulo selecionado, e aí eu posso, então, ampliar e passear pelo livro, aqui na barra inferior, onde a gente pode ir conhecendo todo o conteúdo do livro, que pode auxiliar aí nos estudos de vocês. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês gostem. Caso surja alguma dúvida, entre em contato, acesse nossa biblioteca virtual, crie um hábito de consultá-la, vocês vão ter acesso a vários exemplares de vários temas, até mesmo outros tipos de livros. Nós temos também, esse que eu entrei foi a minha biblioteca, nós temos também o acervo da Pearson, enfim. Habituem-se a consultá-lo. Esse é um recurso que é disponibilizado para todos os alunos da Unimes. Então, eu espero que vocês acessem e que vocês ampliem os seus conhecimentos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.